que é absurdo. É 39, já está correndo porque vai dar convulsão. Mas a verdade é que, segundo a medicina, 37,5 já é febre. Você pode resolver ela com analgésico? Você pode resolver ela com antitérmico? Sim, mas você não pode negar de que isso já é uma febre, de que isso já é uma alteração do que é comum, de que isso já é uma alteração daquilo que foi feito para ser. Baseado nisso, nos 15 minutos que eu vou falar aqui, porque são só esses, inclusive botei um cronômetro para me ajudar. Eu gostaria de pensar em você sobre uma igreja apostólica, sobre a igreja reformada, sobre a igreja com a qual nós agora vivemos. Que igreja somos? Qual é o propósito da igreja? A Bíblia vai dizer, e o texto que nós acabamos de ler, bota o verso 42, fala sobre uma prática da igreja. A primeira prática da igreja apostólica, a qual nós reivindicamos a graça, reivindicamos a justificação, reivindicamos a intercessão de Jesus, ou a ação de advogado de Jesus e a intercessão do Espírito Santo para nós. A mesma doutrina ou igreja que nós acreditamos ser a palavra de Deus, a verdade, ela vai definir que essa igreja perseverava em doutrina de apóstolos. Apóstolos? Ué, doutrina de apóstolos? Porque Deus não tem problema em compartilhar autoridade. Repete comigo: Deus não tem problema em compartilhar autoridade. Deus não tem problema com isso. Nós vamos olhar ao longo da história bíblica Deus se revelando de maneira contínua, de tal forma que hoje nós vivemos como igreja e somos chamados, inclusive nós que estamos aqui, somos chamados a igreja de porta larga. E eu nem aí para isso, porque muitos conceitos que eram então impostos sobre o povo eram doutrinas de homens. Não havia respaldo divino, não havia de maneira nenhuma uma certeza de que isso era a vontade de Deus. Pelo contrário, eram formas de se oprimir e governar pessoas. Mas ao longo do tempo a gente vai vendo também que muitos novos, eu conversava com o pessoal ontem, com a Jaqueline, seu marido, seu pai também, né? Conversei mais com ele, aliás, sobre a necessidade da gente perceber de que qual é a nossa doutrina. Afinal de contas, qual é a nossa doutrina? Porque se existem doutrinas, nós temos a nossa, amém? Sim ou não? E eu conversava com um irmão sobre isso, falava: irmão, tem coisas que você talvez não deva fazer em alguns lugares e que outros serão permitidos, mas você precisa respeitar o lugar que você está. Eu separei aqui algumas doutrinas dos apóstolos, para a gente poder não ficar só comigo, porque eu sei das minhas limitações. Então vou passar rapidamente. Doutrina dos apóstolos. Se você quiser anotar, você anota aí depois, mas vai estar na carta do Gessel. Primeiro, reconhecer a Jesus como Senhor e Messias. Qual é a primeira, irmão? Reconhecer a Jesus como Senhor e Messias. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer para o homem que agora queria se batizar, dizendo: se crer que Jesus é o Filho de Deus, nada impede de ser batizado. Descem da carruagem e é batizado. Doutrina dos apóstolos. Segundo, a mensagem dos apóstolos era a mensagem de: é chegado o reino de Deus. Doutrina da igreja: o reino de Deus já está entre nós. E se o reino já está, existe um governo.
Se existe um governo, existem leis. Se existem leis, existem princípios. Ontem eu tive o prazer de celebrar a inauguração do escritório de advocacia do nosso irmão Valbert. Uma casa onde pessoas vão buscar a verdade, onde pessoas vão buscar o seu direito, onde pessoas vão buscar o seu juízo. E eu não creio que seja diferente para a igreja. As pessoas vêm para a igreja para conhecer os seus direitos, para conhecer sobre o juízo. Por isso que essa é uma tarefa do Espírito Santo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja que não prega juízo está pecando com sua mensagem, com a completude da sua mensagem. É claro que Jesus é graça, Jesus é favor, Jesus é justificação, mas aquele que não crê não será salvo. A igreja precisa pregar a mensagem inteira. Cada dia mais se torna mais aprazível mensagens das quais nós falamos sobre vitória. Mas não vejo essas vitórias manifestas nas vidas, porque toda vitória vai exigir um nível de esforço. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Ontem eu estava vendo um documentário sobre Ayrton Senna. Nem vendo, eu estava almoçando e vi um erro de um engenheiro, um erro de engenharia, na tentativa de reduzir a resposta do volante em 2 segundos. Reduziram 15 centímetros, 13 centímetros da haste do volante. Trocaram uma peça inteiriça por uma peça emendada, porque o que se tinha era o objetivo da resposta: o volante mais rápido. Mas o volante mais rápido, na hora do acidente do Ayrton Senna, aquela peça que antes era inteira, foi soldada. Diga a pessoa que está ao seu lado: não solde o evangelho. Foi soldada. Na pancada a solda quebra. E a imagem que até então eu não sabia, soube ontem, a imagem da peça como uma espada entra no capacete de Ayrton Senna e penetra seu cérebro e o mata. A tentativa de uma resposta mais rápida, numa engenharia equivocada, ao invés de produzir vitória, pode produzir morte. E digo eu, como alguém que é responsável, porque segundo a Bíblia, também está registrado de que aqueles que não pregam conforme o Evangelho estão corrompendo o Evangelho e serão condenados. Não sei você, mas eu não. No nível de revelação que eu recebi, eu estou entregando no nível de revelação. Se alguém tem um nível de revelação maior, eu respeito. Mas a Bíblia vai dizer que na medida que eu tenho alcançado, eu tenho que andar nela. Amém? Na medida que eu já alcancei, eu tenho que... Não dá para um homem andar como um bebê engateando. Não dá para um menino andar como um homem. Mas à medida que eu tenho alcançado, eu tenho que andar nela. Terceiro, o amor e a ética cristã. A doutrina dos apóstolos definia de que eu precisava amar as pessoas, mas eu tinha um princípio ético sobre a minha vida, o meu estilo de vida. Logo, muito mais do que a aceitação, a igreja é um lugar de transformação. Quantos aqui entendem que foram mudados por causa da igreja, da presença da igreja de Jesus aqui? A igreja é um lugar de transformação, então eu preciso que esse lugar se torne um lugar de transformação. Inclusive, no dia 31, não é isso? Dia 31, né? A última quinta-feira desse mês, os GECELs não vão se reunir, vão se reunir todo mundo aqui no Jordão.
Nós vamos ver o filme A Forja. Nós vamos estar aqui assistindo o filme A Forja. Você vai trazer todo mundo, nós vamos para cá, vamos vir aqui ver o filme. É um filme poderoso, irmãos. Eu já assisti, muito poderoso. Sabe por quê, irmão? Não existe transformação sem calor, sem que haja, de alguma forma, um tipo de incômodo, um tipo de falta de adequação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. É claro, sim, cremos num tempo profético, cremos num tempo de cura. Temos testemunho de gente que foi curada na vigília. Quem foi na vigília diz amém aí, ó. Glória a Deus. Temos testemunho de gente que foi curada na vigília, uma noite abençoada, mini vigília, um tempo ali precioso. Start, Deeper, Joy, todo mundo trabalhando ali, recebendo palavra. Sim, Deus tem se feito manifesto. Mas eu não posso roubar, ser roubado. O meu amor não pode roubar aquilo que está certo. O meu amor não pode roubar. A outra coisa da doutrina dos apóstolos é a prática do batismo e da Santa Ceia. Se nós somos cristãos, a Santa Ceia realmente deve ser um lugar onde eu me esforço para estar. Amém, querido? Não é uma opção nem mais um culto. É um ambiente onde Jesus estabeleceu para nós como memorial. É onde nós lembramos sobre Jesus. São 7, eu estou no 5º. Outra doutrina dos apóstolos: a comunhão, o estar junto. E graças a Deus, como Gessels, nós temos visto na última quinta-feira tantos Gessels cheios, lotados, alguns que eu já estou dizendo assim: e aí, vai multiplicar quando? O meu já vou multiplicar esse ano, se Deus quiser. Temos vivido comunhão, mas comunhão é mais do que compartilhar. Comunhão, na verdade, é estar reunido em um mesmo ambiente para compartilhar as suas necessidades. Doutrina, mas outras duas últimas doutrinas dos apóstolos: a fé na ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus, e Ele vai vir para buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Mas como é que nós vamos fazer parte? Porque o Espírito, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviará os seus anjos. E o que é que eles vão procurar em nós? Nossas boas obras? Vão procurar em nós o quê? Não, eles vão procurar em nós o Espírito Santo. Aquele que tem o selo, é o que o Espírito, é o que vai nos levar a ser igreja. O que nos leva a ser igreja é o Espírito Santo. Se eu não ouço o Espírito Santo, se eu não consigo me convencer do Espírito Santo, veja bem, irmão, não tem problema você errar. E eu vou dizer mesmo, não tem problema você errar. O problema é você não ouvir o Espírito Santo e poder se arrepender e mudar de atitude. Porque qualquer um que ouça o Espírito Santo se arrepende e muda de atitude. Qualquer um que não ouve não faz isso. Então é um processo constante, o arrependimento e mudança de atitude. E por último, a doutrina dos apóstolos incluía a evangelização, incluía o alcançar outras pessoas, incluía em buscar e salvar o perdido. De todas as coisas que eu entendo que nós podemos fazer, eu quero reconhecer aqui uma que a nós tem falhado. A nós nos tem faltado oração para receber direção. Nós temos sabedoria, nós temos entendimento da missão, paixão, mas o que eu tenho aprendido e aprendi nesses dias é de que faltou oração. Faltou oração.
Porque seja lá o que eu for, ou eu faço para Deus, ou eu faço para mim. Amém? Seja lá o que eu estiver fazendo, ou eu estou fazendo para Deus, ou estou fazendo para mim. A necessidade de nós realmente termos uma atividade de oração. Estamos programando no retorno da semana primeiro um ambiente de consagração, um ambiente de estarmos juntos. Eu não estou falando aqui de quem não ora, por favor. Se você já ora, glória a Deus. Mas eu estou falando de que é necessário, de que muito mais do que somente os nossos movimentos, nós também tenhamos um entendimento sobre a nossa vida de oração. E aí vai dizer: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é esse momento aqui, no partir do pão e nas orações. O que isso produz como igreja? O que isso reproduz para nós? O que isso reproduz é: em cada alma havia temor. Verso 43, por favor. 43. E em cada alma havia temor. Sim. Talvez a gente possa ser chamado de saudosista, eu e irmã Sirene e alguns outros. Sim. Talvez está nos faltando mesmo. Aqui nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu não marquei um encontro com alguém que vai resolver meus problemas. Eu não marquei um encontro com alguém que vai responder as minhas queixas. Eu não marquei um encontro com alguém que vai me atender. Eu marquei um encontro com aquele que é dono. Aqui eu vou receber o que ele vai ver. E sim, talvez, quero pedir perdão a vocês, talvez nós, pastores, e eu começo por mim, a começar por mim, devamos sim chegar no templo, dobrar o joelho e orar e agradecer a Deus. Devemos sim, antes de tocar no instrumento, nos reunir, nos ajoelhar e orar. Devemos sim. Talvez nós é que estamos pecando, e eu não estou culpando vocês não, eu estou me colocando como parte disso. Chegamos à igreja e nos lançamos aos serviços sem entender por que estamos ali, sem compreender a honra pela qual estamos ali, sem ter o temor pelo qual estamos fazendo ali. Pode ser que nesse momento realmente eu esteja só fazendo alguma coisa. E alguém pode dizer: mas a reverência é no coração. Mas como eu vou ser exemplo então? Como aquele que chegar perceberá que o ambiente é um ambiente de temor? Qual deve ser a nossa postura? Porque em cada dia mais, irmãos, nós temos vivido uma transformação da igreja. Eu acho que em alguns momentos ela é boa para comunicar ao mundo, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Então o mínimo que nós precisamos ter é uma manifestação de temor público. O resultado desse temor, desse conjunto, olha, porque a gente fica falando de sinais, prodígios, poder e tal, e vivemos isso, legal, mas isso é resultado. Amém, irmão? Isso não é causa, isso é resultado, não é causa, é resultado da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Se nós nos unirmos nisso, o que é embaixo será comum. Deixa eu explicar melhor para você, para a gente concluir aqui. Isso, tem mais 5 minutos. Você é uma pessoa mística ou espiritual? Você já se perguntou isso? Você é uma pessoa mística ou espiritual? Vamos fazer um paralelo entre o místico e o espiritual aqui para a gente encerrar, que já não está aqui no esboço. Então, vamos fazer? Vamos pegar a história de Naamã, amém?
Naamã? Quantos conhecem a história de Naamã aqui? Todo mundo? Opa, que bom, todos crentes. Naamã, guerreiro da Síria, vencedor, todavia leproso. Qual era o problema dele, irmão? Ele era leproso. Naamã tem uma moça espiritual na casa dele. E a menina espiritual, mesmo como escrava, não querendo o mal do seu senhor, diz para sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta que é em Israel, ele o curaria. Naamã, um homem cheio de regras, faz o caminho certo. Chega até o seu rei e diz: rei, uma moça de Israel que mora em minha casa, que serve lá, diz que é um camarada em Israel, um profeta que pode me curar. Eu queria pedir permissão ao senhor para ir a Israel. O rei escreve uma carta para o rei de Israel. Quando escreve a carta para o rei de Israel, e essa carta chega, o rei de Israel rasga sua veste, suas roupas, e diz: como é que eu sou Deus? Esse cara está querendo arrumar problema comigo. Eu não sou Deus para curar o guerreiro dele. O profeta ouve dizer sobre isso e manda um recado para o rei, diz assim: manda Naamã ter comigo. A Bíblia vai dizer que agora Naamã não se dirige mais ao rei, mas se dirige ao profeta, o qual a menina tinha declarado. A Bíblia diz que Naamã chega com a sua comitiva, com toda a sua exuberância, com toda a sua autoridade, na porta da casa do profeta. E agora eu que estou imaginando, e o profeta está lá dentro, e o menino Geazi diz assim: ó, chegou Naamã, tem um guerreiro lá, está querendo falar contigo, cara importante. O profeta diz o quê? Manda ele tomar banho, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ei, preste atenção no que eu estou falando, daqui a pouco você vai entender. O garoto chega lá, o Geazi vai falar com Naamã: ó, o profeta mandou tu mergulhar 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. Naamã fica aborrecido. Ele diz: por um acaso não tem rios melhores lá? E ele vai falar o nome dos rios que eu não sei. Está na Bíblia, depois você vê. Aí Naamã vai mostrar como ele é místico. Ei, presta atenção, agora é que eu começo a fechar o pacote. Ele vai dizer assim: e eu que pensei que ele viria, invocaria o seu Deus, poria a mão sobre a enfermidade e eu seria curado. Naamã está acreditando o quê? Mais no Deus ou no ritual? Tem muita gente acreditando mais no ritual do que em Deus. Mais no ritual do que em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele deu à igreja, deu para a igreja, para exercer a autoridade como igreja. Mas nós estamos nos rendendo a rituais, ambientes que dizem que há poder, não tem poder. O poder continua na igreja. Aí tem um cara espiritual com Naamã, porque sempre tem do lado do místico o espiritual. O espiritual vai dizer assim: rapaz, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não fazia? É só dar 7 mergulhos. Aquilo que para Naamã precisava de ritual, para Eliseu, que era espiritual, não precisava de nada, só precisava de obediência. Eis, presta atenção. Mais forte do que ritual é obediência. Mais poderoso do que o ritual é a obediência. Muito mais poderoso. Agora a Bíblia, eu não sou um juiz de obediência. A Bíblia estabelece as obediências. E quem está lendo o livro Plenitude sabe disso. Para toda obediência há uma recompensa, e para toda desobediência também há. Ponto pacífico, irmão. Porque a Bíblia continua sendo a mesma. Tudo
tudo que aquilo que o homem semear vai colher. Você não pode confundir colheita com vontade. Você tem uma colheita, cada um tem uma colheita. E vou dizer uma coisa: sim, às vezes nós podemos ser os agentes dessas colheitas, porque o ceifeiro, ele é uma pessoa. O ceifeiro é uma pessoa. Se hoje pela manhã estamos aqui diante da mesa que representa a Páscoa, e por favor, ouça-me com muito carinho agora. Se na Santa Ceia da Páscoa, no Egito, o povo de Israel comia o cordeiro para fugir, na Santa Ceia de Jesus é o traidor que se levanta e foge. Na Santa Ceia de Jesus, quem foge é o adversário, não é o povo que foge. Nós não somos a igreja dos que retrocedem, nós somos a igreja daqueles que avançam para a glória de Deus. Nós não nos levantamos da nossa mesa para poder viver qualquer outra coisa. Nós estamos assentados na mesa, mesmo sendo Pedro, mesmo sendo João, mesmo com nossas limitações, nós permanecemos na mesa. Então, não importa seu pecado. Talvez o que está te atrapalhando é a sua intenção. A resposta de Jesus para Judas é: vai, faz o que você tem que fazer. Tem que fazer? Por que tem que fazer? Porque ele já tinha decidido no coração fazer. Já estava resolvido no coração fazer. Estava cumprindo performance, cumprindo tabelas, mas no seu coração já havia decidido o que fazer. Ele já tinha ido lá ter a conversa indecente. Ele já tinha acertado o preço de 30 moedas. Ele já tinha feito tudo isso. No coração dele isso já estava, até o preço já estava na cabeça dele. Quando ele foi conversar, ele disse assim: então 30 moedas a gente faz negócio. A Bíblia não diz nem que o preço foi dado pelos outros. A Bíblia diz que o preço foi dado por ele. Por quê? Porque no seu coração já havia disposição de traição. O problema, irmão, não é como você está na mesa, é como você está se levantando dela. É como você levanta da mesa. Porque a Bíblia diz que houve um momento ali que eles se levantaram da mesa. Amém? Amém? Teve um momento que eles se levantaram da mesa. E quando eles se levantam da mesa, foi para ir para a oração, para o Getsemane, e lá viver todo aquele julgamento. Você vai participar da mesa hoje. Você vai para sua casa. A minha pergunta é: como você vai levantar essa mesa aqui? Como traidor ou como participante do sofrimento? Porque ferir a igreja é ferir a cada um de nós também. Como você se levanta da mesa? É essa a proposta dessa manhã. Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos profetas. Não sejamos místicos, sejamos espirituais. Eu quero convidar você a ficar de pé um pouquinho. Fechei o horário, hein? Ó.
Caramba. Fiquei até orgulhoso de mim agora, hein? Aí, você.